Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo certinho? Estamos voltando aqui com os conteúdos do canal ao longo dessa semana e das próximas semanas. Eu e o Kaique, né, que fazemos parte aqui da equipe da Disputa Esportiva, estaremos produzindo vídeos e lives para vocês, né, transmissões de jogos e tudo mais. E hoje eu escolhi um tema bem interessante para falar sobre o Arthur Elias. Muita gente fala que o Arthur Elias poderia ser o próximo treinador da seleção brasileira, né, da seleção brasileira feminina. E de fato eu concordo com essa, diríamos, afirmação, porque nenhum técnico hoje no Brasil e fora até do Brasil, técnico que atua fora do futebol brasileiro feminino em atividade fora daqui, tem os números, por exemplo, do Arthur Elias. O Arthur Elias ele chegou no Corinthians em 2016 e de 2016 para cá já são 7 anos de clube. Em 7 anos ele conquistou 14 títulos. Mas eu não tô falando só de títulos. Eu tô falando de manutenção e de consistência de um trabalho. Eu não tô falando também só disso. Eu tô falando de variação, da forma como joga, da forma como o Arthur ele consegue fazer a troca de posicionamento de algumas atletas. Vou pegar o exemplo de algumas delas. A Yasmin, por exemplo. A Yasmin, todo mundo sabe que é lateral esquerda, mas a Yasmin no Corinthians, ela já joga de zagueira. Então, são coisas que o Arthur ele vê no dia a dia e que com a sequência e que com esses 7 anos dele de trabalho, ele consegue fazer improvisações. A Thamires, por exemplo, foi um achado dele, colocar ela, por exemplo, na ponta. Não foi a Pia que começou a colocar a Thamires um pouco mais adiantada. Tem também a Diane, né, que também é volante, mas joga de zagueira. Agora mesmo a Marisa agora ela tá jogando de zagueira esquerda. A Marisa é volante. A Marisa é aquela primeira volante, aquela primeira jogadora que faz a saída de trás, fazendo a saída pelo centro entre as duas zagueiras centrais, fazendo aquela famosa saída com 3 jogadoras. Então, o próprio Arthur, até mesmo com essas jogadoras que chegaram agora, ele já tem conseguido também extrair e utilizar posicionamentos dessas jogadoras. Claro que ele acompanhava, por exemplo, a Marisa no Grêmio, tal, a própria Duda Sampaio no Internacional, as outras meninas que chegaram, mas eu acho que esse ponto dela chegar e ele já botar ela numa posição para ser titular e dar certo é um dos pontos que, na minha opinião, eleva o nível de treinador e eleva o ponto do Arthur Elias para, por exemplo, um dia pensar em ser o técnico da seleção. Porque é igual eu comentei, o Arthur Elias, ele, na minha opinião, ele deve ser o novo técnico. Isso não é uma informação, isso é uma opinião. E o Arthur Elias ele nunca escondeu o desejo dele de assumir a seleção brasileira, né? Eu acho que a Pia Sundhage é uma técnica que tem o seu estilo de jogo, mas ela é muito presa ao seu estilo de jogo. Ela geralmente atua num 4-4-2, mas dos jogos mais importantes recentes que a Pia teve, a Pia ela foi muito mal no primeiro tempo. E não adianta vir, mas depois no segundo tempo ela corrigiu o time. Beleza, mas não adianta você mudar o seu esquema e a sua equipe de uma hora para outra. Contra a Inglaterra na finalíssima, que depois dos Jogos Olímpicos, depois daquela eliminação para o Canadá na fase de quartas de final dos Jogos Olímpicos, a Pia, nessa volta, ela não conseguiu encaixar um time e o Brasil acabou sendo humilhado, né? Poderia ter sido muito mais a derrota só de 1-0 no primeiro tempo. E quando a gente vê uma coisa e observa, a gente tem que ressaltar e analisar e destacar para vocês. Por exemplo,
Nesse jogo, a Pia entrou com a linha de 3 na primeira linha. Ela entrou num 3-5-2. Ou seja, sem a bola o Brasil ficava num 5-3-1-1 mais ou menos. Com a Bia Zanerato sendo aquela meia atacante e a Geise sendo aquela jogadora mais à frente, aquela centroavante. Mas a Pia nunca tinha jogado dessa forma. Ou seja, ela entrou em um jogo derradeiro, importante, com uma formação tática que ela nunca tinha entrado em campo, em vez dela manter o padrão tático dela, o 4-4-2, que ela manteve contra a Alemanha e deu certo e o Brasil ganhou. Então são situações que particularmente eu não gostei, né? E eu já até tava guardando essas críticas. Eu não cheguei a fazer essas críticas no período pré ou até mesmo durante o jogo, por conta de situações ali pessoais e tal, problemas pessoais. Mas justamente nessa minha volta eu gostaria de ressaltar isso, porque se a Pia ela começar a inventar no meio da Copa do Mundo, que tá chegando a Copa do Mundo aí, que vai ser disputado no meio do ano, na Nova Zelândia e na Austrália, se a Pia começar a inventar, mais um ano a gente vai ficar aí batendo na trave. Então a Pia ela tem que fazer o básico, fazer o simples, não inventar. E o Arthur, como eu destaquei, se a Pia não tiver continuidade, eu acho que o Arthur poderia ser sim o técnico. Ele nunca escondeu o desejo, ele já afirmou, inclusive no ano passado, no Seleções por TV, que tem até mesmo o desejo de assumir uma equipe masculina. E ele citou, né? Eu vou abrir as aspas para ele aqui. Deve acontecer em breve. Estou há muitos anos no futebol feminino, contribuí muito nessa trajetória. São 16 anos, eu aprendi muito. Sobre a seleção brasileira feminina, Arthur disse que vai depender da proposta que chegar primeiro, seleção masculina. Então, vamos aguardar, né? Não dá pra gente tirar algo de uma proposta que pra ele não chegou ainda. E assim, sobre continuidade no Corinthians, é algo que eu vou fazer mais à frente. Porque quando você ganha tudo, chega um momento que você quer realmente buscar novos ares. Eu acho que o Arthur ele já tá começando a pensar dessa forma. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar pra fazer mais adiante. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que compareceram. Foi mais uma resenha mesmo. Eu tava querendo já há algum tempo criticar a Pia e também ressaltar o Arthur. Que o que o Arthur faz no Corinthians é brincadeira, né? E é isso aí, galera. Um abração pra todos vocês. Tamo junto. E até a próxima, hein? Deixa o like, hein? Deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima. Durante a semana tem mais conteúdo aí. Valeu!